3, 2, 1. Espera aí que eu perdi a folha. Qual a pegadinha desse console? Ele coloca um preço que ninguém pagaria. Ai, tiozão, ladrão, safado. Seja pelo menos um cara, um esperto, xinga com educação. Eu quero só jogar. Emula! É isso aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Fala, galera, voltamos! Antes de mais nada, obrigado a todos aí que tá fazendo os bagulho que eu não sei, que é clicar nos negocinhos aí que tem que fazer os negócios lá, beleza? Vocês entenderam, eu entendi e tamo junto. Hoje, vocês sabem que eu vou direto ao assunto, não vou ficar de gueri-gueri, mas hoje é preparativo, ó. O vídeo é preparativo para um que ainda vai vir. Tá chegando para esse chart, tá chegando. Mas hoje o vídeo é um preparativo e é um vídeo que é uma das perguntas que eu mais recebo. Tiozão, quanto vale o meu item? Ou qual valor eu devo anunciar o meu item? Essas são as perguntas, basicamente, que a loja mais recebe. A pessoa, ela não vem perguntar assim, tiozão. Primeiro que só tem malaco, né? O cara, ele faz assim. Tiozão, quanto é o seu Donkey Kong aí? Pô, meu Donkey Kong é tanto. Aí o cara fala, opa, beleza. Aí ele fala, tiozão, quero te vender um Donkey Kong. O meu é 320. Ele fala assim, 300. Ele quer determinar o quanto eu vou ganhar, independente do meu custo. Até aí, tudo bem. A gente diz não, obrigado, passamos, segue para a próxima e vida que segue. Porém, no Brasil, a gente sabe, a gente vive de jeitinho brasileiro. O que tem de cara que fala assim, tiozão, quanto você paga numa Donkey Kong? Eu falo, tá bom, eu vou te pagar R$100. Aí o cara vai lá, ele pega, vai pro outro lojista e fala, o tiozão paga 100, mano, você paga mais? Aí o Pereira vai falar, eu pago 110. Aí o cara vai no outro, fala, o Pereira paga 110, você paga mais? Então, galera, isso é comum entre os colecionadores fazerem isso e é comum entre os vendedores fazerem isso. Não, vocês não estão errados, ok? A casa do videogame tem uma postura que é o seguinte, eu te ofereci 100 reais. Você foi e ofereceu, por exemplo, para o Pereira. O Pereira te ofereceu 110. Você volta para mim e fala, tiozão, pô, o Pereira me ofereceu 110, dá 120 que ela é sua? A partir desse momento que você refaz uma oferta para a loja e você abriu concorrência com outras, a gente sai da jogada. A gente fala, olha, a gente educadamente vai retirar o nosso lance e a gente não vai mais dar lance nesse produto. A gente não é dar lance, a gente não vai fazer oferta nesse produto. A gente está retirando nossa oferta desse produto. Por quê? A casa do videogame, por ética e transparência, ela não entra em leilões de produtos. Seja você colecionador ou etc. Quando você vem solicitar uma avaliação na loja, ou quando você quer uma avaliação da sua coleção, a primeira pergunta que a casa do videogame faz é quanto você quer pelo item. Que isso é uma pergunta padrão para você, por exemplo, ir consultar e ver aquele produto, procurar o preço médio de mercado e ter noção de quanto ele vale, para daí você vir oferecer para a loja. Isso é o mínimo, é uma pesquisa mínima que você tem que fazer antes de você vender qualquer produto. Beleza? Isso não muda no videogame, no carro, no micro-ondas, não importa o que você vai vender. Você tem que fazer uma pesquisa mínima para saber o quanto ele vale. Então, a gente só dá qualquer oferta nossa depois de você nos oferecer um lance. E a gente cansa de cobrir lance aqui no balcão, de você falar, olha, tiozão, pô, eu queria 50. Eu falo, pô, esse aqui dá para mim te pagar 100, vou te pagar 100. Isso acontece inúmeras vezes no nosso balcão. Porém, quando a gente sente que o cliente está falando assim, vou ver o preço do tiozão e vou usar o nome dele,
Então, tiozão, quanto você paga 100? O cara fala, tiozão, me dá 100, quanto você dá? Então, uma coisa que vocês não acreditam é assim, os lojistas se conversam, eles se falam, a gente tem grupos, a gente troca ideia. Ultimamente a casa do videogame está assim, olha, se você veio com uma proposta de outra loja e você fala, fulano me oferecer tal coisa, a primeira coisa que a gente já fala é falar, cara, oferece, vende lá para ele. Geralmente é o primeira instrução que a gente tem aqui, tá? Isso é meio que o padrão nosso, que é para a gente não ficar fazendo leilão entre os produtos. Isso é uma defesa da loja, da loja, em relação aos vendedores semiprofissionais que só querem usar o nosso nome e a nossa precificação para basear o produto deles. Isso é porque tem um monte de gente que vem perguntar o preço meu, do Pereira, do Gilão, do Tofolório, do Taliati, para levantar o preço do produto dele, para ele alavancar, para ele usar o nome de alguém para vender e para ele chegar no valor que ele quer. E aí, muitos lojistas acabam agindo igual a casa do videogame e saindo, retirando as suas ofertas, porque que é assim, bom, já que você quer vender, você não tem que se basear, você não tem que me usar o meu nome para vender o seu produto. Venda o seu produto, você tem diversas plataformas para vender. Então, hoje eu vou ensinar vocês a precificar e tomar certos cuidados na hora de você for vender o seu produto. Seja Mercado Livre, ou LX, Marketplace ou qualquer lugar que você for vender, ok? A gente vai pegar o exemplo do Donkey Kong. Essa fita é vendida na loja a R$320, tá bom? Eu vou começar por ela porque ela é Luzi. Hoje eu tenho uma colinha aqui porque é muita informação e eu não ia saber de cor os valores, tá? Uma Donkey Kong Luzi, Luzi significa que ela é peladinha, é só o cartucho, tá? Se ela for completa, ela tem caixa, manual, bercinho. Se ela for lacrada, ela nunca foi aberta. E se ela for graduada, significa que ela está no aquaplay, que ela está dentro daquele acrílico e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho uma Donkey Kong para vender. A quanto eu vou vender esse jogo? Ok? Quanto eu devo vender? Primeira coisa que você vai olhar, o estado da sua fita. Olha o estado dela. Ok? Depois de você olhar o estado da sua fita, primeira busca, quais são as plataformas de vendas mais usadas no país? Aí a gente está falando Mercado Livre, OLX, Marketplace. Então você vai no Mercado Livre e digita lá Donkey Kong Country SNES, dá um Enter e vê o que aparece. Ordena por maior valor. Você vai anotar o maior valor, que geralmente é um absurdo. Por quê? Porque a pessoa que colocou o maior valor, o que ela faz? Ela tem esse item para vender? Não, ela possivelmente já vendeu. Mas para não pagar a comissão de venda, que é devida para o Mercado Livre, ou seja, para a plataforma que ele usou, ele coloca um preço que ninguém pagaria. Porque ele altera, porque ele vendeu essa fita por fora, ele não vendeu pela plataforma, ele negociou de outra forma, vendeu para um amigo, para um primo, para um conhecido, mas o anúncio estava lá. Ele não encerrou o anúncio e mudou o preço por um valor que ninguém compraria. Então, você vai geralmente eliminar ali os valores absurdos e você vai chegar num consenso. Como que você deve precificar? Por que que a minha é 320? Aí o Adriano vai colocar as tabelinhas aí. Preço de eBay, Luzi, que é o caso dessa. Preço de eBay não, preço de Price Chart, R$103. Preço de eBay, 140 a 280. Depende muito do estado da fita.
preço de Mercado Livre, 180 com label rasgada e 320, que é o preço da minha, numa exatamente parecida com a minha. Então, pelo estado de conservação, a minha e a do Mercado Livre estão com o preço basicamente igual. Porém, a do Mercado Livre ela é uma mais cara. Você fala assim, tiozão, eu quero só jogar. Emula! Você pode emular. Você pode comprar um pirata. Você pode jogar nos Games Sticks. Você pode jogar de qualquer outra forma. E se para você não tem importância se a label está rasgada, qual que é o modelo ou qual versão que você vai usar, não tem problema nenhum. Você pode comprar de R$120, a de R$70, a de R$50, a de R$30. Geralmente o colecionador vai querer a mais bonitinha possível. Entenderam? Por isso que esse é esse valor. Ela está em perfeitas condições. Ok? Então, pelo price chart é R$103. Pelo eBay é 140. Tiozão, por que é 320? Pelo eBay, aliás, uma nesse estado aqui, ela tem até 280. Tá? Então não fica tão longe. Tem de 140, mas tem de 280, 260, 240. Então por quê? Porque se você for trazer essa fita dos Estados Unidos, ela vai ter um custo de frete mais um custo de importação. Você vai pagar imposto, você vai pagar taxa e você vai pagar frete. Tiozão, eu tenho um amigo viajando, ele vai trazer na mala dele. Inquestionável. Nem todo mundo tem amigo viajando para os Estados Unidos. Tiozão, eu viajo para os Estados Unidos, posso ir lá e posso comprar. Pode, mas daí você vai ter o custo da sua passagem, da sua hospedagem, do seu aluguel de carro. Mas eu vou ir lá viajar para Disney. Não tem problema. Você vai viajar e vai trazer isso aqui entra na sua cota daquele valor que você tem para trazer. Então, nesse tipo de caso, de uma forma ou de outra, ela tem uma sobretaxa do valor dela de etiqueta nos Estados Unidos. Ok? Mas, tiozão, por que eu devo precificar 320? Tá? Visto que no eBay, no price chart, ela é R$103 e no eBay ela é 140. Porque você vai pegar o modelo mais parecido com a sua, ok? E vai basear nos modelos parecidos com a sua, e eu digo parecido em acabamento, em qualidade, em como a fita está. Vai pegar as mais parecidas e vai chegar num consenso. Elimine a mais cara, elimine a mais barata, fique no meio. Vai ser um preço justo para ela. Beleza? Eu sou loja, meu preço é mais caro do que você que está sentado no sofá vai vender. É normal a loja ser mais cara. Beleza? Tiozão, mas espera aí. O que você está falando aí, por que o price chart é tão diferente? O Donkey Kong, ele foi um sucesso mundial. Ele não foi um sucesso nos Estados Unidos, no Brasil. Porém, o Brasil amou Donkey Kong. Todo mundo jogou Donkey Kong. Todo mundo quer ter uma Donkey Kong. E esse jogo é divino, é maravilhoso, o sonzinho, a abertura, é muito bom. Então, galera, ele tem um apelo de venda mais forte no Brasil, que a gente teve muito pirata e pouco original, do que nos Estados Unidos, que só teve original. Toda Donkey Kong que você acha nos Estados Unidos é original. No Brasil, não. Você tem diversas fitas piratas, paralelas, reproduções, etc., do qual a original tem um valor maior sobre as outras. Então, ache o seu preço e defina onde você quer colocar a sua fita. Se você quer colocar ela mais alta, mais baixa, é muito comum você fala, pô, tiozão vende a 320, tem 320 anunciado,
vou pôr a minha 310, que é mais barato, mas se o cara me pedir um desconto, eu faço um descontinho para ele. E tá tudo certo, é assim que se negocia. Beleza? Aí eu vou dar outros exemplos para vocês, tá? Que você vai ter uma complicação Você vai ter uma certa complicação para precificar. Eu vou dar um exemplo de um jogo que ele é um meme. A gente tem aqui o Super Mario All Stars. Tá aqui na etiqueta, ó. R$ 2.500 um Super Mario All Star. É caro, né? É caro. Sabe o engraçado? O lose dele no Price Charting é R$ 116. O completo, que é o caso desse aqui, ó, é 480. O lacrado, esse não é lacrado. O lacrado é 2.590. E no Mercado Livre, ele tem entre 800 e 1.200. Então, tiozão, você só está provando que você é ladrão, que você está colocando 2.500 na sua. Guardou aí, hater? O que acontece? Esse jogo é um jogo muito procurado e a galera gosta de ver esse jogo. A galera gosta de conhecer esse jogo, de pegar na caixa dele e falar: putz, eu tinha esse jogo, eu lembro dele e tudo mais. Então, a gente põe um preço que ele não vai vender, coloca ele na vitrine e muitas vezes a pessoa: posso ver esse jogo? Como ele é completo, a caixa dele e tudo mais. E a gente sabe que ele não vai vender por esse preço, porque o preço dele fica entre 800 e 1.200 reais. Então, se você tem esse jogo e você for olhar os anúncios, você vai achar entre 800 e 1.200. E, novamente, o mercado americano vai impactar demais aqui. Por que que nos Estados Unidos ela custa 500 reais? Porque a quantidade que tem lá é muito superior da quantidade que tem aqui. Por isso que esse preço lá é muito mais barato. E se você for buscar, ou se você for importar, ou se você for trazer na mala do amigo, vai ter esses outros custos que a gente já comentou. Então esse item ele está na vitrine ou na prateleira para não ser vendido. Por quê? Porque ele é mais um item, como se fosse um chaveirinho nosso, do que um item para ser vendido. Para ser vendido, se eu colocasse ele a R$ 1.500, ele já tinha sido vendido. Tá bom? Então a gente põe um valor que ele não vai ser atingido, a gente sabe que ele não vai vender e a gente deixa ele na vitrine propositalmente. Eu já contei essa história com outros jogos. Alguns jogos são chaves para você ter na loja, para você ter a efetivação de ter aquele produto lá, ok? Isso acontece, não com esse jogo, mas com alguns outros. E aí, pensando nisso, eu vou mostrar exemplo para vocês de um outro jogo que já está na loja há 3 anos. É um Wario Woods do NES. Esse jogo é lacrado. E olha que engraçado. Esse jogo Luzi, ele é R$ 207 segundo o Price Charting. Completo, 598. Lacrado, 836. O nosso aqui na loja, R$ 1.300. E no eBay, a gente achou entre R$ 1.200 e R$ 1.500 o jogo lacrado. O mesmo valor do eBay é o valor do meu aqui. Por quê? Porque o meu já está há 2, 3 anos na vitrine. Ou seja, a gente não foi lá mudar o preço dele, aumentar, diminuir, cortar pela metade. Ele está no preço que ele foi colocado e o preço do Price Charting, dos anúncios do eBay e da quantidade de jogo que apareceu para venda, transformaram ele nesse valor de 1.300. E o meu já estava anunciado há 3 anos atrás esse preço. Quer uma curiosidade dele?
No Mercado Livre só tem a versão japonesa, R$170. Sabe o legal? Ele não é um jogo de apelo. Aí você fala, pô tiozão, eu tenho esse. Como que eu vou me basear em pôr preço nele se não tem anúncio dele no eBay, se não tem anúncio dele no Mercado Livre? Aí, meu amigo, você vai ter que se basear nos anúncios do eBay. Coloca no eBay, veja quantos anúncios aparecem. Pô, tiozão, apareceu entre 1.200 e 1.500. Essa faixa de preço vai ser a faixa de preço que você deve usar. Por quê? Se você considerar que a pessoa vai pagar imposto, que você vai pagar frete e tudo mais, para esse jogo que não tem uma liquidez, ou seja, que não vende rápido, ele não vai vender. Agora, se é um jogo, por exemplo, igual Donkey Kong, que é um jogo que todo mundo procura, você vai ter o quê? Liquidez. Então, na hora que você pôr o preço, ele vai vender, mesmo que seja mais caro que no eBay. Por quê? Porque ele tem liquidez, ele tem fluidez, ele vai embora. Esse daqui já está há 3 anos na loja. Então ele não tem essa fluidez. Beleza? Então, o fator de você precificar um jogo diz muito a respeito quando você vai fazer o quê? Olhar o nível de raridade do item. Como que você define o preço de um item raro? Como que você define o preço de algo que você não acha? Esse é o maior problema. E hoje a galera tem achado o quê? A galera coloca no chat GPT. Quanto vale o Donkey Kong Country? Sabe o que o chat GPT vai fazer? Ele vai rastrear os anúncios e basear o preço nos anúncios. E aí você se lasca porque o preço dele sempre é mais alto. Porque ele vai compilar todos os anúncios para fazer essa busca e te dar um preço mais alto do qual você não vai conseguir efetivar a venda. Eu vou pegar um jogo raro para vocês terem uma ideia, para a gente dar um exemplo aqui legal. É o Stunt Race, esse jogo aqui. Esse jogo eu já mostrei e vou mostrar mais uma vez. Por quê? Porque esse jogo aqui virou um dos que eu vou acabar guardando para provas, né? Apesar que o vídeo sai em breve. Mas olha que caso engraçado. Esse jogo é um dos mais difíceis para você completar a coleção do 64. E tem alguém querendo muito esse jogo. E olha o que está acontecendo. O lose dele, no Price Charting, está 1.719. O completo, que é o caso desse, 7.700. Caramba, tiozão, e você vende a 16 mil reais, tu é um bandido. Olha que engraçado. Lose, só o cartucho, 1.700. Completo, 7 mil. E o lacrado, se ele nunca foi aberto? 2 mil reais. E aí, Price Charting ou Experts do Price Charting? O que dizer? Né? Já que o Price Charting se baseia em vendas, e segundo os maiores especialistas do Price Charting, todos os Estados Unidos se baseiam no Price Charting, tá bom? Você que tem ele lacrado, você tem que rasgar o lacre para ele valer 7 mil. Porque o lacrado, segundo o Price Charting, vale 2 mil. E aí? O que você vai fazer? Por que ele vale 2 mil lacrado e aberto ele vale 7 mil? Qual o sentido disso? Price Charting é baseado em vendas efetivas. Então você vai falar, caramba, tiozão, se ele é baseado em vendas, é baseado em realidade. É. Tem uma pessoa querendo muito esse jogo. O que ele está fazendo? Criando anúncios falsos, efetivando a compra, para fazer o preço médio cair. Então o lacrado dele caiu de 22 mil reais para 2 mil reais. Por quê? Porque é baseado em média de venda. Quer tirar a prova?
Vai lá no Price Charting lá, clica nos links dos anúncios. Tem cartucho Luzi sendo anunciado como novo lacrado e sendo vendido, sendo feitas vendas efetivas para quê? Para baixar o preço dele. Beleza? Porque alguém está querendo demais e não quer pagar o valor que era. E olha que legal, você que tem esse aqui lacrado, você vai pegar esse jogo, vai deslacrar, porque você tem que acreditar no Price Charting. O Price Charting é um cara verdadeiro, você tem que acreditar nele. Pega ele lacrado, que você deve ter aí 4 no mundo, sei lá quantos tem, deslacra, beleza? Para vender ele completo. Tá aí o Price Charting. Eu vigio os preços desse item semanalmente. Ok? Mas, tiozão, o que você está falando? Eu não vou conseguir usar, não estou conseguindo entender. Ah, no Mercado Livre não tem, tá? Eu sou o único que tem a venda no Brasil. Pelo menos anunciado. Me dá um exemplo melhor. Eu vou te dar um exemplo melhor. Eu vou te dar o exemplo do Dark Mirror. Eu já dei o exemplo aqui, o Siphon Filter, ou Siphon Fighter, ou como você quiser chamar, não importa. O Dark Mirror, no Price Charting, só o disco, só o CD, R$ 36,00. Completo desse jeito, R$ 46,00. Lacrado do jeito que está aqui, R$ 53,00. E no Mercado Livre, de R$ 17,00 até R$ 200,00 o lacrado. Beleza? De 17 até 200. Ótimo, tiozão, me ajudou pra caramba. Como que eu vou conseguir resolver isso? Se tem de 17 e tem de 200. Quando eu falo para vocês que fazer pesquisa é fundamental, é isso que eu estou falando. Ele não é fundamental, ele é uma obrigação para definir aquilo que você tem para vender. Seja ele em anúncio, ou seja ele oferecer para outras pessoas, ou oferecer para a loja. O Dark Mirror, ele no final da NC Games, apareceu um monte para venda. Apareceu de lotes, todo mundo comprou. Mas eu não tenho essa informação. Como que você vai se basear nisso? A melhor informação que você vai ter é a quantidade de anúncios que tem. No caso do Dark Mirror, são mais de 150 anúncios diferentes dele. Significa que tem mais de 150 pessoas que têm esse item. Ou seja, ele é raro? Não. Se tem mais de 150 à venda, esse aqui no Brasil não tem nenhum e no eBay tem pouquíssimos. Esse aqui tem mais de 150 à venda. Então não adianta você pôr R$200 porque você não vai vender. E a R$17 não está vendendo também. Por quê? Porque historicamente esse jogo foi um dos que sobraram nas caixas e já era. Ele dificilmente vai ganhar valor. Dificilmente ele vai ficar raro ou difícil. Beleza? Então, para você precificar um Dark Mirror, você tem que entender que ele vai entrar na cota do não vale nada. Exemplos disso são jogos assim, que é o Signet, que também sobrou, um Kinect Adventures. Kinect Adventures vem com Kinect. Ou um Dance Central 3. São jogos que sobraram, que você vai encontrar mais de 50, 100 anúncios. Você vai encontrar eles em diversos estados e modos diferentes, ok? Outro fator legal para vocês prestarem atenção são nas diferenças na hora de consultar, tá? Peguei um exemplo de 2 jogos aqui de PlayStation. A gente tem um NHL
e temos um FIFA. Ambos são para PlayStation, mas olha o tamanho das caixas. Essa aqui é chamada de long box. Caixa longa. Essa é a normal. Por que que eu peguei? Porque essa daqui, quando você consultar no Price Chart, ela vai ter duas consultas. Ela vai ter a edição normal, vai ter a long box, que é no acrílico. Ela é de acrílico, americana. E no Brasil, se eu não me engano, ela saiu em cartoon box, que é a long box em caixa de papelão e não de acrílico. Vamos usar essa aqui, que é a que eu tenho em mãos. A long box no Price Chart, em só o disco FIFA, 0. Não tem nenhuma venda efetiva. Completo, R$ 193. Lacrado, R$ 502. eBay, entre 120 e 150 reais. Preço dessa daqui na casa do videogame, R$ 240 reais. Beleza? Por quê? Qual a diferença desse para esse? Eu vou dar o exemplo desse já já. A long box quebra. Pode olhar aqui que ela está quebrada. Ó. Ela trinca. Não tem reposição. Você não consegue comprar outra. Ou se você compra, o material é diferente, ou não é original, não fica legal. Então o fator raridade aqui é por ela ser a versão acrílico long box. E aí você consegue agregar um pouco mais de valor na venda do produto. Já, por exemplo, se eu pegar essa daqui que é a NHL, só o disco R$ 20, completo, que é igual essa, R$ 46, lacrado R$ 192, e no eBay ela é entre 160 e 140. Então esse jogo vai provar que você é ladrão, né, tiozão? Afinal você vende pelo preço mais caro do eBay, 140. Por que que eu vendo um NHL a 140, galera? Eu devo ter pago nesse NHL 20, 30 reais. Provavelmente ele veio no meio de um lote. E por que que ele custa aí 140 reais? Geralmente esses jogos de esportes americanos, futebol americano, Maiden, NHL, NBA, ou até mesmo os futebol, FIFA, PES, esse tipo de coisa, aqui na casa do videogame a gente coloca um valor acima de 100 reais, porque a gente sabe que no Mercado Livre, que no eBay, que em qualquer outro lugar é mais barato. Por quê? Acima de 120 reais ninguém vai levar esse jogo. O cara vai deixar ele na prateleira. O que vai acontecer? Quando entra um PlayStation na caixa, eu sempre mando um jogo na caixa. O que eu faço? Se ele não é desbloqueado para mim colocar uma reprodução, eu vou ter que colocar um original. Qual jogo vai na caixa do console? Então ele é precificado mais caro, ok? Para que eu possa manter ele na prateleira, para que quando vier um console na caixa, eu poder incluir esse jogo sem ele onerar o custo para mim e o custo para o cliente. Porque para o cliente o custo é 140. Se eu for agregar esse valor no console, porra, tiozão, você já vende o console a 1.000, vai ficar 1.140. O que eu prefiro fazer? Pô, vou pegar esse jogo aqui, ó, de 140, vou colocar de brinde aqui para você. O cliente fica feliz, ele recebeu um brinde. E o custo efetivo para mim dele foi de 20 reais. Mas o custo para o cliente foi de 140 de desconto, porque ele não pagou esse jogo. Pode ser que ele nem jogue, mas faz parte do comércio.
o cliente sai feliz, porque ele ganhou, na teoria, um brinde, que não é um brinde, ele é pago, ok? Mas esses R$20 que eu paguei aqui, eu tiro do lucro do PlayStation para que esse jogo vá. Em contrapartida para o cliente, ele ganhou um jogo de R$140. E isso todo mundo fica feliz. Eu fico feliz, o cliente fica feliz e está aqui. Não tem maracutaia, não tem nada. Trabalhar o comércio do jeito que ele é. E você que tem o NHL, eu usei o preço mais caro para deixar ele na prateleira, que é de R$140, que é o preço do meu. Beleza? Eu usei o preço mais caro. Tem a 60, o mesmo jogo. Então esse jogo é caro por um determinado motivo. Por que que é caro? Porque quando vier um aparelho sem jogo, eu tenho um jogo para colocar no aparelho. Entenderam? Aí agora, eu tenho um jogo que é para começar a mexer com diferenciais, para vocês aprenderem. O primeiro deles é o Mega Man X. O X tem um valor, o X2 tem outro valor e o X3 tem um valor absurdo. O Mega Man X, você encontra ele loose no Price Chart 174, completo, que é esse aqui, 744, lacrado R$8.000. E no eBay, o completo, que é esse, você vai encontrar entre 1.200 e 2.400. Espera aí, tiozão, o Price Chart está falando que é 744, mas no eBay é a partir de 1.200. O que vai depender? Vai depender se todos os panfletos estão dentro, qual é o estado do berço, qual é o estado do cartucho, qual é o estado da caixa, que vai determinar o preço do seu produto. No Mercado Livre, essa daqui mais barata, R$3.600. Essa é a mais barata no Mercado Livre, ok? Essa daqui na Casa do Videogame não entrou para venda, vai entrar para venda na live de sexta-feira, provavelmente na sua casa aí dos 2.300, 2.500, entre 2.200 e 2.500. A gente vai fazer os comparativos para ver em qual faixa de preço ela está, porque o estado dela está muito bom, o estado de conservação e o estado do cartucho. Agora, para você que gosta de velocidade, e eu não estou falando de jogo de corrida, para você que vai só fazer uma busca sem se aprofundar, faz uma busca do Punch-Out do Nintendinho. Punch-Out do Nintendinho, loose, só o cartucho, R$86. Completo, R$283. Lacrado, R$1.223. No eBay, entre R$300 e R$700. No Brasil, só encontramos ela loose por R$450. 4 vezes o valor dela. E qual que é a pegadinha aqui, galera? O jogo Punch-Out, ele tem 3 capas diferentes, além da capa europeia, as capas regionais. A gente está falando da americana. Ele tinha uma capa na década de 80, começo dos 90 ali, que era com o Mike Tyson. Esse jogo chamava-se Mike Tyson Punch-Out. Só que o que aconteceu naquela época? O Mike Tyson sofreu um processo de estupro, de agressão, de etc e tal, e ia manchar a imagem do jogo para venda, para o comércio. Então o que eles fizeram? Removeram o Mike Tyson e colocaram um personagem aleatório. E dentro do jogo também fizeram uma alteração ou outra. E essa edição aqui, ó, é a Classic Series. Ele tem uma edição sem essa tarja vermelha, tá? Então, sem essa taxa vermelha,
Ele é anormal, com a taxa vermelha Classic Series, e ele tem a outra capa que é a do Mike Tyson. A do Mike Tyson é bem mais rara, porque ela foi recolhida das vendas. E depois saiu a segunda tiragem, e essa aqui é a terceira ou quarta tiragem do jogo. Ok? Quando você for consultar no Price Charting, vocês procurem na lista, coloquem Punch Out e vocês vão achar Classic Series. Porque senão você vai consultar e sua consulta não vai ser efetiva, não vai dar certo. Ok? Então a minha Classic Series aqui, que no eBay ela chega a R$700, ela provavelmente vai ser vendida nesse valor entre R$700 e R$800, porque ela está impecável. Então eu vou trabalhar com o mesmo preço de eBay, um pouquinho mais caro, que é para colocar as minhas margens. E aí outro caso que é engraçado e é curioso, a gente tem um outro problema aqui, ó. Eu tenho esse jogo. O que a gente vai fazer? Que jogo é esse? Eu tenho o jogo do Jack Chan para Nintendinho e o manual não tem a caixa. O jogo do Jack Chan Luzi, R$518, só o cartucho. Completo, 2.423. Perceberam que do 500 ele vai para 2.400? Não anotei aqui o lacrado, esqueci de anotar, burro. Pois o Adriano pode até pôr se ele quiser aí. Mas o manual que você encontra no Price Charting também custa R$291. No eBay, ela sem manual é 500 e vai até R$1.500 nessa configuração aqui, ó, cartucho e manual. No Mercado Livre só tem a versão japonesa a R$300. E aí, como que você precifica? Tiozão, no Mercado Livre só tem a japonesa a 300. Você vai no eBay, você tem os dois. Você vai no Price Charting. 500 Luzi mais 290 aqui, vai dar R$800. 510 mais 291 vai dar aí R$800. Então ela vale de base para o Price Charting R$800. Mas no eBay você encontra até 1.500. Vai do seu bom senso entre os 800 e os 1.500. Você sabe que você vai ter que olhar o quê? Qual é o estado de conservação do seu produto. Ache uma que está com um melhor estado parecido com a sua e precifique baseado no estado do produto. Beleza? E por falar em estado do produto para precificar, o mesmo acontece com os consoles, tá? E aí é o perigo. Eu vou mostrar 3 casos aqui que são complicadíssimos de precificar. Primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, ó. E agora vocês vão ver a coisa mais engraçada do mundo quando a gente se trata de preço, quando a gente vai falar de preço. Essa edição do Super Famicom ou do Super Nintendo, ela é europeia. Isso quer dizer o quê? Ela quer dizer que esse aparelho é europeu. Como que você define o Super Nintendo? Qual a diferença entre o Super Nintendo e o Super Famicom? O Super Nintendo europeu, ele tem o formato do japonês, porém ele vem escrito Super Nintendo, e no japonês ele vem escrito o quê? Super Famicom. O mesmo acontece
nos controles. Vem escrito Super Nintendo ou Super Famicom no japonês. O europeu, ele considerou usar o mesmo sistema japonês, inclusive para cartucho. Ele usa o mesmo padrão japonês, diferente do padrão americano, que é esse daqui. Ele usa o padrão europeu, é o mesmo do japonês, diferente do americano. Qual a pegadinha desse console? Que provavelmente foi vendido, você vai estar vendo esse vídeo, ele já deve ter sido vendido, tá? Aqui tem um fato muito curioso, que, por exemplo, segundo o Price Charting, sim, o Price Charting também te dá os valores dos consoles. Segundo o Price Charting, espera aí que eu perdi a folha. Esse console Luzi só o aparelho, segundo o Price Charting, R$ 1.244. Tiozão, mas e essa caixa do Street Fighter? Ele completo é R$ 1.323. Peraí. Só a cabeça, R$ 1.200. E essa caixa do Street Fighter que você não acha, R$ 100 de diferença, para você que tem esse aparelho, que acha uma raridade dessa na sua casa, tem coerência? Um lacrado, eles consideram R$ 3.400. O único anunciado no eBay no dia dessa consulta está R$ 3.200. E no Mercado Livre a gente não tem nenhum anunciado. Ele é europeu, dificilmente você acha aqui. O meu está completo e ele vai ser vendido basicamente pelo dobro do preço do eBay. Por quê? Porque uma caixa desse tamanho vindo da Europa mal cabe na mala. Se você colocar na mala, a massa vai estragar a caixa. Se você colocar para trazer na mão, vai amassar e vai arranhar. Se você colocar, por exemplo, para importação, você vai ser tarifado e você vai chegar nesse consenso dos 3.000 e pouco. Uma matemática burra, galera. 3.200 no eBay. Você vai pagar provavelmente da França para cá uns 400, 500 reais de frete no mínimo. Vou pôr mais 500. Quando chegar aqui, se você cair na alíquota normal, você vai pagar mais 62% de imposto. E o imposto é em cima do frete, inclusive. Esse é o preço dele. R$6.000. Provavelmente é o valor que a gente vai anunciar esse daqui. Ah, mas eu tenho um amigo que traz isso na mala. Tô indo para a Europa e vou comprar lá. Problema absolutamente zero. Beleza? Zero. Porém, a gente tem que lembrar que estamos no Brasil. E esse caso aqui, por que eu quero ilustrar com esse caso desse aqui? Chat,
Esse é o caso onde a caixa vale mais do que o produto. Porque só ele, só o aparelho, sem ser edição Street Fighter, porque não tem nenhuma marca aqui que ele é do Street Fighter. Tá? Não tem. Então, só o aparelho você compra lá na Europa por menos de 200 euros. Você vai comprar isso aí por 150 euros a cabeça do Super Nintendo. Então, pô, se eu compro, e olha só, aqui ele está dizendo que é 1.244 para esse chart, anuncia lá no eBay. Você compra aí por 120 euros, 120 euros, beleza? Cara, 120 euros. Por que que ele vai a 1.200 se ele não tem caixa? A treta é isso aqui, ó. Para o colecionador de Street Fighter, isso é um tiro no pé. Porque ele vai ter que ficar com esse item, ele vai ter que achar esse item, vai ter que importar o item, vai querer ir atrás do item. E diga-se de passagem, é uma caixa maravilhosa. Então, galera, para esse item aqui, a caixa vale mais do que o produto. Porque se a caixa é 120 euros, a caixa não, o aparelho é 120 euros, a caixa, certamente ela vai para uns 400 euros. Então assim, peraí, você vai ter uma caixa de 400 euros? Sim, porque ninguém tem. Esse é o caso que a caixa vale mais do que o aparelho. Então, quando você for anunciar, você tem que olhar se a caixa do seu produto ela é diferente ou não. Se o produto em questão é diferente do padrão ou não. Isso vai fazer toda a diferença para o colecionador. E você tem um agravante, tá? Hoje em dia, as pessoas que moram em São Paulo moram em apartamento e cada vez menores. E a galera não quer guardar caixa. E o produto sem caixa vale muito menos. E aí é onde entra o penúltimo item que eu vou mostrar, que é esse daqui, que está inclusive num acetato. Um Super Nintendo Luzi no Price Chart, R$540. No caso do videogame vende a 550. Um completo, 1.130. Lembra que vocês assistiram um vídeo uns dias atrás aí? Tava 1.300 o meu? Um lacrado, 9.160. Porém, Super Nintendo não vem lacrado, ele não tinha lacre de segurança. Não era todas as edições que continham lacre. No eBay, um sem uso, não tem lacre, sem uso, R$16.000. No Mercado Livre, o mais bonito que tem para venda, R$3.500. E tem um por R$38.000. Esse aqui a Casa do Videogame adquiriu e ele é sem uso. Possivelmente quando você vê esse vídeo, esse produto já foi vendido ou já estará na mão de um colecionador. Mas eu mostrarei esse produto na live da sexta-feira, hoje é 12, 13, 14, dia 14, 15. Procura a live dia 14 e 15 lá na Twitch. Põe o link aí, Adriano, twitch.tv/Casa do Videogame ou na kik.com/Casa do Videogame. Procura as lives anteriores, você vai ver eu mostrar detalhes desse produto. Ele não teve uso
e ele vai ser vendido bem caro para os padrões de um Super Nintendo. Mas não é por R$38 mil. E tem um outro detalhe. Esse Super Nintendo sem uso, tá? Que a gente tem aqui tudo certinho, está com caixa impecável. Não tem nenhum perto dele aqui no Brasil nas mesmas condições. Então, para vocês terem uma ideia do que é o valor de um Super Nintendo. Mas, tiozão, Super Nintendo é 500 conto. É. Sem caixa. Fonte paralela, controle paralelo, joguinho pirata. É 500 conto. Para mim emular é de graça. É de graça para você emular. Joga no celular. Joga. E um sem usar? Você ganhou um Super Nintendo sem usar. Você lembra quando você abriu? Vou até fazer um Reels mostrando ele depois, tá bom? Então, precificar um console vai muito do estado de conservação dele. Então, assim, o estado do seu aparelho e de conservação vai dizer muito sobre o quanto você quer vender o seu aparelho. Esse aparelho aqui, nessas cores aqui, ó, tem o mesmo valor do aparelho nessa cor. O produto é exatamente o mesmo. E eu já fiz aqui o teste de colocar três Super Nintendos à venda pelo mesmo valor, com cores desbotadas diferentes. Adivinha qual não foi vendido? O produto não é o mesmo? Não tem a mesma funcionalidade? Não tem a mesma serventia? Então ele teria que ser o mesmo preço, correto? Não é isso que vocês gostam de alegar? Que não tem diferença? Adivinha qual não foi vendido? Adivinha aí. O branquinho vendeu? Qual não foi vendido? Era o mesmo preço. Se atentem para a condição do item que você está vendendo. Ela vai dizer muito sobre o estado de conservação dele, vai dizer muito sobre o produto. Ok? E aí, para finalizar o vídeo vai ficar bem longo. A gente tem como precificar algo que não tem tabela. Como justificar uma edição especial de uma pirataria. Então olha que coisa muito engraçada. Eu encontrei esse videogame recentemente. Ele é um clone de Nintendo, clone do NES, do Nintendinho. Ele tem o formato do Mega Drive. Ele tem aqui, ó, Street Fighter 3. Se você não jogou o Nintendinho, não sabe que Street Fighter é esse, ele é esse aqui, ó. E acredite, fizeram o controle dele. Ele tem cara de Mega Drive e o nome dele é SF, de Street Fighter. E o jogo original dele é um jogo pirata, assim como ele. Esse daqui, na verdade, é um console aqui no Brasil, um clonezinho, chamado de Microgênios. Só que a gente achou essa edição do Street Fighter 3
Só faltou a caixa para coroar. Como precificar isso daqui? E aí? Como que eu chego no preço de quanto vale? A base, e agora eu vou te dar alguns exemplos. A base, você tem que partir do princípio de anúncios. Achou outro igual? Não. Não tem nenhuma venda? Não. O que ele é? Um Nintendinho clone. O que é um Nintendinho clone? Um Dynavision ou um Microgenius. Você pode procurar um Microgenius. Um modelo parecido com esse é na faixa de R$500. Porém, por ser um videogame aí de uns R$500, ele tem escrito Street Fighter 3, que nem Street Fighter teve para Nintendinho, não de luta. Teve Street Fighter 2010. Esse cartucho foi fabricado pela Yoko, é um pirata. E aí alguém teve a brilhante ideia de colocar esse cartucho, de desenhar Street Fighter 3 no controle e lançar um videogame com o nome de Street Fighter 3 para você fazer o quê? Comprar devido à demanda, à febre que era o Street Fighter. Então o Street Fighter vendeu horrores, vendeu bilhões para a indústria. E aí você fazia o quê? Você tinha um Street Fighter 3 com controle. E aonde você vai agregar valor nele, eu vou te mostrar nesse diferencial aqui, ó. Esse daqui é um clone do Famicom, do Nintendinho japonês. Olha o que acontece, olha aqui, ó, perto do botão eject, ó, tem um adesivo. Ele é um adesivo qualquer. Vou até pedir para o Adriano tentar mostrar o adesivo aí, ó. Neste caso aqui, tá nítido que é um clone. E aqui tá nítido que é a nata da pirataria. Porque esse aqui não é adesivo não, ó. Está pintado no console. Ou seja, é uma edição especial da pirataria. E aí esse argumento vai fazer com que você venha aqui me xingar falando que eu estou colocando preço mais caro, porque não sei o que, porque não sei o que. Galera, eu comprei esse aparelho na Argentina. Isso é o que eles tinham lá. Eu nunca vi isso no Brasil. Não paguei barato. Muito pelo contrário. Só por ter Street Fighter aqui, ó, eu paguei o triplo do valor da mesma edição preta que tinha lá, sem ter nada escrito. Então, quando você for pensar quanto eu coloco o meu produto para venda, qual preço eu ponho, ou que valor eu vendo, é fundamental que você faça uma pesquisa e que você tente se aprimorar no máximo possível de detalhes do produto que você tem. Seja para oferecer para mim, para o Pereira, para o Gilão, para o Tofolório ou para o público em geral. E claro, eu poderia dar diversas dicas de segurança para vocês quanto a anúncios. Mas daí a gente vai fazer um vídeo sobre anúncios em breve. Beleza? Fico por aqui. Espero ter ajudado. A minha métrica continua a mesma, tá? Se você vir me oferecer aqui que eu vou vender a 320, eu vou te pagar uns 100, 120. Beleza? Ai, tiozão, ladrão, safado. Não. Preciso dobrar ou triplicar o valor disso daqui para que ele pague o World Soccer, para que ele pague o Unirace, para que ele pague os jogos que não vende. Esse vai pagar o Tetris que está na prateleira.
Beleza? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Faz aqueles bagulho lá, mano. Clica aí no Tinkerbell, aí no sininho. Clica aí no joinha. Não gostou do vídeo? Clica no dislike, mas daí seja um hater competente. Comente xingando também, mas xingue com educação. Não perde o foco, tá bom? Seja pelo menos um cara, um esperto. Xinga com educação. Não xinga, não vai escrever idiota, babaca, porque isso aí eu não dou nem atenção, mano. Xinga com educação, tá bom? Deixa o dislike, faz o seu xingamento aí, porque eu tenho que te responder, e você continua respondendo, porque senão os vídeos não engajam. A galera que puder aí, quem puder, deixa o comentário aí. E pra quem tá no celular aí, mano, clica aí, se aparecer o botão do hype aí. Não aparece bagulho pra mim, mano, eu não sei ver isso aí. Clica nesse bagulho aí do hype aí e já era. Eu não sei como que funciona, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu!